Minha vez, vou jogar. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Livros proféticos. Vamos lá para a sua pergunta. Que rei teve um sonho com uma árvore onde todos os pássaros encontravam abrigo? Era aquele rei que ficou louco. Nabucodonosor. Isso aí, boa. Bora lá. Mas, Alana, por que você fez isso? Eu enviei um missionário. Não é uma coisa boa? Não, mas ainda não é o momento certo. E por que não é o momento certo? Onde diz isso? Tá aqui, ó, no manual. Para enviar com missionário a outro continente, os jogadores devem ter todas as suas metas JA completas e os batismos suficientes. Regra é regra. Entendi. Então é que nem a lei de Deus. É o ponto de partida a gente entender para que a gente possa se relacionar bem com Deus e com os outros. E isso vai ser um diferencial no fim dos tempos, não vai ser? Exato, agora sim você entendeu. Enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá, até que todas as coisas se cumpram. Mateus 5,18. Bom dia! Que prazer estar aqui com você hoje, bem cedinho. Que é uma jornada, a gente tá bem no início dela, uma jornada de 10 dias de oração. E eu vou me apresentar aqui. Meu nome é Alana Matos Pimentel, eu venho do IAESC. E eu tô aqui, vou estar aqui com vocês pra apresentar, pra gente falar sobre assuntos muito importantes. Mas eu também não tô aqui sozinha. Eu sou o Matheus Diniz e nesses 10 dias vamos estar abordando um tema muito importante e muito atual, a base dos últimos capítulos do livro O Grande Conflito. Um livro que é um best-seller. Já foi traduzido para mais de 74 idiomas e ao longo da história já foram vendidos mais de 150 milhões de cópias. E nós não estamos sozinhos, não é, Alana? Não. Estamos aqui também com o pastor Antônio Tavella. Pastor, que se apresente, conte o que você faz e um pouco mais sobre esse projeto também. Muito obrigado, Matheus. Eu estou muito feliz de estar aqui. Recebi o convite com muita alegria para estarmos juntos nessa jornada. Eu tenho a satisfação de trabalhar na Casa Publicadora Brasileira e a minha função é ser o capelão daqueles que trabalham ali. Em outras palavras, eu tenho o privilégio de estar ali cuidando pastoralmente das pessoas que trabalham nesse lugar tão especial, onde o material da igreja é produzido, esse material que chegou às suas mãos, esse material que tem alimentado a igreja. Fico feliz demais de estar aqui com vocês e estaremos juntos ao longo dos 10 dias. E a gente está acompanhado de outra pessoa também muito importante. Ela é a autora da nossa revista, que a gente vai estar lendo. O nome da revista é Conhecedores do Tempo. E a gente está aqui com uma pessoa muito importante. Ela vai se apresentar, qual é o seu nome, o que você faz, o que te inspirou para fazer esse título, essa revista, esse material. Obrigada, Alana, pelo importante, né? Não me sinto assim, mas de qualquer forma é uma alegria estar aqui com vocês. O meu nome é Neila Oliveira. Eu também trabalho na Casa Publicadora Brasileira, assim como o pastor Tavella. E tem uma curiosidade bastante interessante que eu vou abrir aqui para vocês, né? E agora para vocês que estão também com a gente. Nós tínhamos um autor para fazer esse material. Na verdade, eu ia ser apenas a editora. Mas, assim, no último momento, teve uma virada, assim, a pessoa não pôde fazer e eu tive que fazer isso, assim, em 4 dias devido à urgência. Mas foi uma coisa que me trouxe muita alegria, porque eu sou muito entusiasmada com esse assunto. Acredito que as novas gerações precisam estar por dentro e dessa vez a gente está fazendo uma parceria também com os jovens, então não são apenas os adolescentes, estamos com os jovens junto aí. Por quê? Porque vocês são os protagonistas, né, dessas cenas finais da história deste mundo, como nós cremos. E o tema Conhecedores do Tempo foi pegando carona aí, né, num projeto que a CBB já desenvolve. O pastor Tavella foi o criador desse projeto lá dentro da Casa Publicadora, com os jovens ali da instituição. E eu achei muito interessante quando ele explicou. Posso contar aqui, pastor? Por favor, né? por Porque favor. esse tema, né? Quando as tribos de Israel foram se apresentar para Davi, ele estava sendo coroado rei ali agora de toda Israel, cada tribo deu a sua contribuição. É isso, pastor? Exatamente. E a gente vê ali uma relação, ali em 1 Crônicas 12,
as tribos apresentando milhares de soldados, né? Era para compor o exército nacional ali. E a gente vê no verso específico ali, no 32, a tribo de Issacar apresentando apenas 200 homens. E quando a gente lê ali com mais, né, atenção o texto, a gente percebe que esses 200 homens, eles eram diferenciados, porque eles eram o quê, pastor? Sábios conhecedores do tempo. Exato. Então, está aí, né? Eles iam fazer diferença naquele reinado, no reinado de Davi. E é o que nós acreditamos que esta geração também vai fazer uma diferença no mundo. Amém. Todos nós precisamos ser conhecedores do tempo. E aqueles que conhecem o tempo, eles vão estar em tempo real, vivendo, entendendo, com os olhos abertos e serão, de fato, diferentes, farão diferença no mundo. Então, tá aí a explicação porque escolhemos esse tema, né, para a revista dos 10 dias de oração. Maravilhosa explicação. E agora, antes de começar com o conteúdo que nós vamos estudar, aprender mais sobre essas coisas tão importantes, vamos começar com chave de ouro, fazendo uma oração. Você pode fazer a oração para nós? Posso sim, vamos lá. Querido Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, porque estamos bem nos primeiros momentos, no primeiro horário das nossas atividades deste dia, dedicando esse tempo para aprendermos mais da Tua Palavra e para nos prepararmos também, Senhor, para sermos verdadeiros conhecedores do tempo. Amém. Que o Teu Espírito permaneça conosco, que nós tenhamos sabedoria e que possamos entender as coisas que precisamos colocar em prática também em nossa vida. Amém. Que o Senhor esteja conosco, nós pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 O tema de hoje é sobre a lei. E a gente tem uma história. Não a gente, né? O pastor aqui tem uma história para contar. Uma curiosidade sobre a lei, sobre como a gente tem que ter instruções, realmente um manual, para que tudo dê certo. Eu tenho 3 filhos. A minha filha mais velha, numa ocasião, ela me pediu ajuda. Já adulta, ela comprou um móvel pela internet. E ela disse, pai, eu estou precisando de ajuda para montar esse móvel. E eu, na minha jornada como pastor, isso é uma coisa muito comum entre os pastores na igreja adventista, ao longo do ministério a gente vai recebendo chamados e a gente vai se mudando de uma casa para outra. E eu tenho 28 anos de ministério e eu já me mudei muitas vezes. E, evidentemente, montar e desmontar móveis acabou se tornando quase uma especialidade para mim. Né, pastor? Uma rotina. E a minha filha falou, pai, você pode me ajudar? E eu estufei o peito para dizer, mas é claro que eu posso ajudar, deixa comigo que eu vou lá montar esse móvel. O que me chamou a atenção é a hora que eu vi a caixa, uma caixa fina e comprida. Eu já fiquei pensando, acho que mandaram errado, porque o móvel era um balcão grande que ela comprou para colocar na sala da casa dela. Eu falei, mas como é que o balcão veio ali? Aí abrimos a caixa, espalhamos na sala da casa um monte de peças, era um verdadeiro quebra-cabeças. E eu falei, e agora? Como que a gente vai montar? E tentando me encontrar, onde é que essas peças iam se encaixar ali. E eu fiz a pergunta para minha filha, filha, não tem nenhuma instrução no meio desse negócio aqui? Ela falou assim, pai, veio isso aqui. Era como se fosse um livretinho com todas as instruções. Coisa simples, né, pastor? Umas 200 páginas. Assim. Coisa assim, elementar de como montar um quebra-cabeça. Em outra língua ainda, né? Várias línguas. Aí fomos lá, encontramos lá português, e aí vem todas as instruções, mostrando o desenho, como é que as peças deveriam se encaixar, onde que vai parafuso, onde é que não vai. Aí a gurizada, né, aqueles que são mais jovens, parece que eles estão mais preparados para montar essas coisas. Minha filha já veio ali e já foi montando junto comigo. No final, seguindo o manual, seguindo as instruções, estava pronto lá o armário que ela comprou, aquele balcão muito bonito, para ficar na sala da casa dela. Moral da história, aqui nessa curiosidade, para a gente ficar pensando depois. Se para um balcão, um armário, a gente precisa de manual, imagina o esforço do Pai do Céu para orientar como a gente seguir a vida, como viver, como a gente poder dar os passos certos, fazer escolhas adequadas, etc, etc. Um fabricante de móvel nos abastece com manual. Será que o Pai do Céu nos abasteceria também com manual, com um guia, para que a gente pudesse fazer boas escolhas e seguir no caminho da felicidade, seguir no caminho que Ele preparou para a gente?
Com certeza, e esse manual a gente não tem dúvidas que é a Bíblia, né? A Bíblia ela dá conselhos pra gente de tudo. Ela dá profecia sobre o futuro, já falou sobre o passado, como é a criação do mundo, coisas assim muito importantes. Inclusive, tem algumas vezes que a gente teve pessoas, assim, por exemplo, em 22 de outubro de 1844, não entenderam tudo o que tinha acontecido, não entenderam o lugar onde seria, né, que por isso houve o grande desapontamento, mas você entender tudo que está na Bíblia, os parâmetros, para realmente o juízo que ia ter, o juízo investigativo, que vai ser o tema que a gente vai falar aqui, você não se assuste, a gente vai voltar desde o comecinho, eu já fui bem no meio, mas a gente vai explicar tudo para você sobre isso, e a gente vai falar sobre esse parâmetro, porque a lei é o parâmetro para tudo isso acontecer. Então, a gente vai começar a falar sobre isso. Um ponto que eu quero destacar, me permite aqui um Sim, detalhezinho, claro. Neila e Mateus. A Bíblia é enfática em dizer Deus é Criador, Deus é Salvador, Deus é juiz. E a Bíblia é enfática em dizer vai ter juízo. Mas ela não apresenta isso como uma ameaça para a gente. E aí, na qualificação, né, dos juízos e tal, a Bíblia vai batendo nessa tecla. Tem juiz, tem julgamento e tem uma lei. Uma lei, e Deus, na sua infinita justiça e amor, Ele estabeleceu a mesma lei, o mesmo parâmetro para toda a humanidade, em todos os lugares, em todos os tempos. E a gente encontra a revelação dessa lei para que a gente, evidentemente, esteja preparado para a gente ser aprovado nesse juízo. A gente encontra a revelação dessa lei na palavra de Deus. E é onde a gente tem essa segurança para saber que Deus ele tem um plano maravilhoso para a nossa salvação e Ele não nos deixa no escuro. E o tema, né, que a gente já começou assim, né, nesse primeiro dia, falando sobre a lei, é muito importante que a gente tenha essa compreensão, porque algumas pessoas elas acham que a lei ela serve para restringir, né? Ela me impede de fazer as coisas, mas na verdade a lei ela nos traz liberdade. Amém. Né? E a gente vai entender por quê com uma partezinha que a gente vai ter todos os dias, né, aqui, que é o essencial. Do que nós, desse capítulo que nós estamos estudando, a gente extrai como essencial. Eu amei fazer essa parte, né, porque parece que meus olhos se abriram mais ainda, né, para algumas coisas que às vezes a gente até sabe, mas quando você lê aquilo com lentes, né, de aumento, assim. Então, eu posso falar aqui, destacar quais são, pelo menos, 2 desses textos, né, que são essenciais a respeito da lei. Bom, o primeiro está na página 184 e diz assim: por ser a revelação de sua vontade e a transcrição de seu caráter, a lei de Deus deve perdurar para sempre. Então, primeiro aspecto aqui, a lei de Deus é eterna. Ela é para todos, como o pastor Tavella destacou, mas ela também é eterna. Outro aspecto, sim, Neila, pastor. e é uma expressão, é uma revelação também do caráter de Deus. Eu ia falar isso, e a lei, dela ser eterna, mostra que o caráter de Deus ele é imutável. Quando o caráter é imutável, mostra uma justiça, né? É por isso que a lei é tão justa, ela não pode ser mudada por qualquer coisa. Por isso que Cristo teve que vir lá do céu, aqui na terra, para nos salvar. E justo sobre essa questão da lei não mudar, da lei ser eterna, e apresentar de fato o caráter, aquilo que Deus realmente é, nós vemos que, de fato, acredito que todos nós cristãos acreditamos que é errado matar, é errado roubar, é errado adulterar e todas as outras coisas. Mas parece que tem um pedaço da lei que constantemente ou é esquecido ou é dito que não é mais ignorado, ou que não está mais em vigor, que não faz mais sentido, que era coisa do passado, que era só para um povo específico. O que você diz sobre isso, pastor? Amigão, você tocou aqui num detalhe que é muito comum. Eu encontro amigos de outras denominações religiosas com a mesma Bíblia que a gente, e eles dizendo, olha, Deus tem a revelação da sua vontade, Deus tem a sua lei. Eu digo amém, é isso mesmo. E são 10. Eu falei amém, é isso mesmo. Mas tem um que não vale mais. E é o 4º mandamento. E é o sábado, que faz alusão a Deus como Criador. E tem características maravilhosas ali em torno do 4º mandamento. E eu queria retornar e reenfatizar isto. Deus é eterno, a sua lei é eterna. Deus não muda. A sua lei não muda. Se ele colocou esses 10 mandamentos, inclusive o 4º mandamento, como sendo um presente
A obediência é um presente. E a gente toma posse da revelação da vontade de Deus, a gente toma posse da revelação da lei de Deus, isso é um presente para nós. E isso está vigorando ainda hoje? Sim. Ótima pergunta, Mateus. Com certeza, todos os mandamentos ainda são vigentes, ainda estão valendo, inclusive o 4º mandamento. E, como bem foi comentado aqui, às vezes ele é ignorado e não dado muita atenção, mas como nós estamos continuando lendo os textos essenciais, tem um texto que fala sobre a importância especificamente sobre esse mandamento. É incrível isso daqui, eu fiquei muito surpresa e acho que poucas pessoas fizeram essa conexão, né, que o texto faz aqui. Mas vejam só o que diz aqui, o que Ellen White diz, né? Se todos ao longo das eras tivessem guardado o sábado, isso teria levado ao Criador como alvo de sua adoração. Porque a gente sabe, o 4º mandamento é a gente reconhecer isso, né? Não é apenas a gente ter um dia para descansar na semana e tal. Não. É o nosso reconhecimento, nós como criaturas, reconhecendo Deus como nosso Criador e uma intencionalidade na nossa adoração a Ele. E o texto continua dizendo assim: nunca teria existido um adorador de ídolos, um ateu ou um descrente. Ou seja, se o sábado tivesse sido mantido, tivesse sido guardado, né? É um símbolo, né? Um sinal da nossa lealdade para com o nosso Criador. Realmente algo muito mais profundo que qualquer um daqui poderia imaginar. Mas eu vou quebrar um pouco aqui o que nós estamos falando e eu quero já apresentar um quadro que nós vamos ter em cada um dos dias. Algumas bases vão ter o privilégio de participar aqui conosco e cada dia nós vamos ver com um testemunho específico para nos motivar, para que nós possamos aprender cada vez mais. E nesse momento eu vou chamar a primeira base para contar com o testemunho. Eu sempre gostei de trabalhar com eles. A primeira vez que eu fui professora dos adolescentes eu tinha 19 anos. Então eu era adolescente também, né? Hoje, dependendo do dia, tem em torno de 12, 15... Temos bastante adolescentes que vêm, mas não são batizados também. Todos eles vêm para a classe de estudo bíblicos pelo seguinte: a gente faz o estudo e tem momento mais divertido, que eles conversam, brincam. Aí, dependendo do dia, a gente consegue fazer alguma brincadeira com eles depois. E todos eles lêem, eles me ajudam lendo a Bíblia. E aí, se tiver alguma coisa, eles comentam. Mas principalmente cada um tem uma passagem para ler. Então todo mundo participa de alguma forma, mesmo que é mais quietinho, pelo menos a leitura da Bíblia faz. A gente também tem uma adolescente que ela pediu também uma ajuda, mas a mãe também era professora de adolescentes antes de eu entrar. E ela ofereceu o estudo bíblico para uma amiga dela e a amiga dela aceitou. Então, além dela ter trazido a Letícia para estar na salinha, ela ainda tem essa amiga que ela está dando estudo bíblico separado da salinha também. Depois da pandemia, a gente começou a mexer na sala. Não tínhamos sala, a gente estava usando provisoriamente a sala dos jovens. E aí eu perguntei para eles que cor que eles gostavam, o que eles achavam. E a gente foi pegando um pouquinho das ideias e a gente foi montando. E aí teve coisa, até um certo ponto eu deixei eles verem a sala. Depois quando estava na reta final, eles não viram mais. E assim, foi como se eu tivesse tirado eles de fora totalmente solto, para um lugar que eles entraram e falaram: não, aqui é a nossa casa, é a minha família, aqui agora eu me encontrei. Então assim, foi muito diferente aqui dentro da sala, porque antes parecia assim, a gente foi fazendo alguns outros projetos e não era a mesma coisa. Quando abriu a sala e eles entraram, a partir daquele sábado eles começaram a ficar mais animados, mais alegres. Realmente foi mais, e eu acho que pela base ser pequenininha, então acho que é mais aconchegante, o ambiente é aconchegante. Pode entrar, gente, pode entrar. Às vezes a gente acha que adolescente, eles são rebeldes, tem essa visão sobre os adolescentes. Mas quando a gente vê de perto, a gente vê adolescentes que passam por abusos,
passa por situações, inclusive, de querer não viver mais, a gente vê muita ansiedade. Uma ansiedade que, se a gente for pegar e falar assim, tem alguém que tem ansiedade, vai ser difícil alguém que não levante a mão. Eu gosto muito de trabalhar com eles falando um pouco mais sobre mim, sobre o que eu já passei. É muito mais fácil você ensinar quando você mostra que você passa pelos problemas do que você simplesmente chegar neles e falar, você tem que fazer isso, você tem que ser assim. E aí, quando você chega ao ponto de falar assim, eu já passei por isso. Olha, foi difícil, foi assim, 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 mas deu tudo certo, vai dar certo. É tão gostoso eles pedirem para vir falar com vocês e contar o problema. E às vezes, mesmo quando eles não vêm falar nada, a gente percebe que aquele dia eles não estão normal. Fala assim, olha, fulano, fica aqui que a gente tem que conversar. E isso faz diferença, porque eles necessitam disso. Eles não estão aqui para aprender o que a Bíblia diz somente. Eles estão aqui para as pessoas entenderem quem eles são. Um recado para dar para quem está pensando em assumir a direção, ou quem já assumiu a direção dos adolescentes. Eu sinto no meu coração que Deus precisa de erguer um povo que lidem com as pessoas com amor, sem preconceito. É uma das coisas que a gente mais preza aqui. E se eu fizer a diferença na vida dos adolescentes que estão aprendendo o que é a vida espiritual hoje, eu vou poder ter um futuro melhor dentro da igreja. Eu sou a Ellen, já fui dos jovens, mas assim, o coração é adolescente. A gente nasce adolescente, eu acho que nunca vou virar adulta na minha vida. Nós, como professores, temos a responsabilidade de fazer Jesus voltar mais rápido. E é isso que eu quero. Que Jesus volte, a gente precisa fazer diferente. Traga para dentro os adolescentes como família e não como só mais um. Que testemunho lindo! Nossa, e o trabalho da professora Ellen, colocando os adolescentes realmente para se envolverem, para darem estudos bíblicos. Inclusive teve batismo. Que coisa mais maravilhosa. Eu acho que eles são conhecedores do tempo. O que vocês acham? Exato. Com certeza. Isso aqui é representação de quem entende o momento que está vivendo, está alinhando a vida com esse momento profético tão especial que nós estamos vivendo. Exatamente. E já que ele apresentou que a gente vai ter testemunho todos os dias, a gente também vai ter, cada base vai fazer uma pergunta e vai ser respondida aqui. A gente vai ter agora a pergunta que a base vai falar. E aí galera, tudo bem? Nós somos da base Connect Team de Petrópolis de Manaus. Estamos participando do programa dos 10 dias de oração e também queremos ser conhecedores do tempo. E hoje o nosso tema é sobre a lei, e a Bíblia diz que o dragão se opõe à lei. E hoje temos uma pergunta para você. Você sabe qual é? A Bíblia fala sobre quem é o dragão. Será que ele é mesmo do mal? Vamos descobrir aqui. 10 dias de oração! E aqui fica nosso agradecimento especial à base Connect Team de Manaus, Amazonas, com uma pergunta muito pertinente. E quem vai responder essa pergunta para nós é a Neila. Vamos lá, então, né? A gente já está se acostumando, eu diria assim, né? Porque não era muito comum e agora a gente está vendo que está se tornando comum. Essa figura, esse símbolo do dragão sendo apresentado como amigável, bonzinho, né? Dá para você manter, assim, um certo relacionamento com ele. Mas a pergunta é o que a Bíblia diz, né? Então, a Bíblia diz que o dragão, ali em Apocalipse 12:9, quem é o dragão? O dragão é a antiga serpente, ou seja, é o diabo, né? Satanás. Então, não tem como a gente, ainda que a gente queira, né, passar pano, não é bem assim, isso daqui é só uma história. E a gente tem visto isso ser apresentado especialmente nos entretenimentos, às vezes nos desenhos para as crianças, mas a gente não pode se esquecer de que esse símbolo, ele representa exatamente a quebra da lei, né?
A gente pode dizer que foi o primeiro ser no universo que quebrou essa lei, que menosprezou essa lei, que colocou, né, em xeque, que jogou desprezo sobre a lei. E então, como inimigo de Deus, ele quer destruir a lei. Exato. O interesse dele, porque se ele atacar a lei, como nós vimos, se é uma representação ali do caráter de Deus, ele está atacando o próprio Deus. Então, sim, né? É do mal, não tem como. Exatamente. E temos outra pergunta, agora quem vai responder vai ser o pastor Antônio Tavella. E a pergunta é, quem é a besta descrita no Apocalipse? Essa é uma pergunta muito interessante, porque o livro do Apocalipse ele é carregado de símbolos. As profecias, os poderes ali, eles são apresentados através de símbolos. E besta é um animal. Às vezes a gente até se esquece de dizer, a besta do Apocalipse. O que é a besta do Apocalipse? É um animal. E capítulo 13 do Apocalipse apresenta um animal, a besta que surge do mar e a besta que surge da terra. Besta, o animal, são representação de poderes dentro do contexto profético ali do livro de Apocalipse. E a gente, quando faz uma relação com o livro de Daniel, que também apresenta animais, bestas muito poderosas, a gente acaba descobrindo que são poderes religiosos e civis ou políticos, se a gente preferir dizer assim, que estão contrários a Deus e a sua lei. Por sinal, lá no livro de Daniel, diz que esse poder ele teria a intenção, e o fez, de mudar os tempos e a lei. Aí está a conexão, né, pastor, com o tema que a gente está estudando. Exatamente. Né? Porque parece assim, uau, esse assunto é muito difícil. Ainda bem que a pergunta foi para ele, que foi essa, né? Porque um teólogo explicando. Mas é importante a gente entender que a relação está exatamente aí com a lei, né? O livro do Apocalipse ele apresenta de forma, repito, simbólica, mas carregada de muito significado, que o dragão, que também é o diabo, Satanás, inimigo de Deus, adversário de Deus, e as duas bestas ali do Apocalipse capítulo 13, elas estão em posição contrária a Deus e a sua lei. E uma coisa que é muito interessante, a gente vai dar uma olhadinha depois mais à frente em outros dias. Todos os seres humanos terão em algum momento que escolher se submeter, reconhecer a autoridade de Deus, e eles vão fazer isso obedecendo a lei de Deus, ou tomar posição com aqueles que são inimigos de Deus e se aliar a uma mudança na lei. No final só haverá dois lados. E como você bem disse, pastor, a Bíblia deixa bem claro, isso já aconteceu no passado e como Eclesiastes fala, não há nada novo embaixo do sol. Então isso com certeza vai se repetir no fim dos tempos, que um poder religioso se uniu a um poder civil para perseguir aqueles que mantinham a lei. Exatamente. Então, com isso em mente, que haverá uma perseguição nesse estilo, qual é a promessa, qual é a chave de ouro que nós podemos concluir aqui sobre o que nós devemos fazer entre nos mantermos pelo que é certo, mesmo com a perseguição? O Mateus começou com a chave de ouro, né? Falou, vamos começar orando. Abrindo o coração. É isso aí. Exato. E a gente agora vai fechar, então, com a chave de ouro, para depois o pastor Tavella, então, falar dessa promessa, né? E é um texto incrível que chama, assim, para a responsabilidade, né? Desde agora. A gente não precisa esperar chegar, né, lá na frente. A nossa decisão tem que ser tomada hoje, agora. E o texto diz assim: devemos escolher o certo porque é certo e deixar as consequências com Deus. O mundo deve suas grandes reformas a pessoas de princípio, fé e ousadia. A obra de reforma para este tempo deve ser levada adiante por indivíduos assim. De novo, bato nessa tecla, né? Conhecedores do tempo. E pelo conhecimento que eles têm, eles se posicionam, é uma escolha de permanecerem fiéis a Deus. E eu quero compartilhar com você uma promessa maravilhosa que nós encontramos na Bíblia, que é direcionada por Deus, especialmente aqueles que se posicionam em obediência, em fidelidade à sua lei e de uma maneira muito especial à guarda do quarto mandamento. A promessa está em Isaías, capítulo 58, e eu quero ler aqui na minha Bíblia os versos 13 e 14. Se você vigiar seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo, deixando de seguir seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria,
E eu farei que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai. É o Senhor quem fala. Olha que promessa maravilhosa. E eu quero desafiar você que em algum momento já se sentiu tentado a não ser fiel ao Deus Criador, o Deus Salvador, a você levar em conta que Ele sempre vai cumprir as suas promessas. E acima de tudo, vai te proteger e vai te salvar. Mas é uma escolha. Então hoje eu quero convidá-lo a tomar posse dessa promessa, escolhendo permanecer ao lado de Deus. Que o seu dia seja muito abençoado e eu quero ter o privilégio de fazer uma oração com você nesse momento. Pai do céu, muito obrigado por estarmos iniciando essa jornada de 10 dias. Muito obrigado porque vamos meditar, vamos conversar sobre um tema tão importante. Por favor, nos abençoa, nos anima a levantar cedo a cada dia, amém. Nos anima a começar o dia na Tua presença. Amém. Nós te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. 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 E além do desafio que o pastor fez, já que a vida é cheia de desafios, a gente vai mais um aqui pra você. Que você converse com Deus e peça a Ele ajuda para você sempre estar firme na lei de Deus. Que você possa obedecer a lei de Deus em todos os critérios que ela dá pra gente. Porque ela é sempre pro nosso bem e é um amor que Deus tem por nós. Deus quer continuar se relacionando com você. E aí aqui fica também um outro desafio. Tente encontrar pelo menos uma pessoa para conversar sobre o que você aprendeu hoje. E converse com ele sobre a importância dessa lei de amor que Deus nos dá. E eu vejo você amanhã. A gente te espera, hein? Tá marcado. É isso aí. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau.